Depois de 30 anos de trabalho ininterrupto, 30 anos de atividade evangelística, 30 anos de serviço prestado ao Reino de Deus, Paulo, preso lá em Roma, ele percebe, ele reconhece que os dias dele está terminando, né? Está terminando. Então ele olha, ele conscientemente, no final da vida, ele reconhece isso e apresenta o seu relatório final, né? Relatório final do ministério do apóstolo Paulo, depois de 30 anos, né? Quem é uma pessoa meia, assim, sem perscrutar, sem fazer uma avaliação mais profunda da Bíblia, ao ler esse texto aqui, pode pensar que esse relatório deste homem aqui é um homem que não teve tanto sucesso, não foi um vencedor, não foi um vitorioso, parece que ser um homem que fracassou, um homem que as coisas que ele fez não foram grandes, mas ao contrário, quando nós vamos ler aqui esse texto aqui, a gente vai perceber que a gente está tratando do apóstolo Paulo, o homem que revolucionou o seu tempo, revolucionou o evangelho, que quebrou os paradigmas das tradições, dos rituais, né? Do judaísmo, né? E impregnou um cristianismo sem mácula, um cristianismo verdadeiro, né? Implantou um evangelho de Cristo nas nações da sua época, né? Ele quebrou as barreiras que separavam muita coisa, ele quebrou na sua palavra, quebrou barreira social, né? Grandes e pequenos, pobre e rico, ele quebrou barreira de homens e mulher, geográfica, né? Tanto grego como judeus, religiosa. Então ele alcançou, no seu tempo, ele alcançou todo mundo, todas as pessoas, uma palavra muito poderosa, né? Ele rompeu com as influências maléficas do judaísmo dentro do cristianismo, né? Ele revolucionou, portanto, o cristianismo, dando uma vestimenta, dando uma orientação, dando uma luz, né? Um caminho para como nós devemos praticar, vivenciar o que é o verdadeiro cristianismo, né? Este homem contribuiu nas melhores e mais significativas revelações e pensamento do cristianismo, né? O apóstolo gentios, aquele que é o perseguidor e passou a perseguido, o homem das grandes missões. E você, curiosamente, quando você abre a Bíblia, no final da Bíblia, você vai ler lá os 4 mapas das 4 viagens que o apóstolo Paulo fez, né? Então, se você tiver curiosidade, lá tem a medição. Se você tiver curiosidade, você vai avaliar aí quantos quilômetros o apóstolo Paulo andou pregando o evangelho em 30 anos. Ele foi ativo na expressão da palavra. Mas, um dia, ele terminou a sua carreira, né? Ele terminou o seu ministério, terminou a sua jornada, e ele encerra com aquele versículo clássico, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o versículo clássico de qualquer homem que tenha a felicidade, né? De poder estar dizendo isso ao término de uma carreira. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo aqui, ele vivencia muita experiência cotidianas, semelhante às nossas, né? Ele evidencia muitas experiências semelhantes à nossa. Ele vivencia, por exemplo, aí, problema de ser abandonado por alguém, desamparado por alguém, né? Ele vivencia o problema de doenças, né? Ele vivencia o problema da solidão, né? Ele vivencia o problema de estar a pessoa desamparada na hora mais importante, que ele foi diante da sua acusação no tribunal, no que ninguém compareceu para lhe defender e ajudar. Ele vivencia alguém que lhe causou muitos danos, né? Alguém que foi contrário, que foi assim, uma espécie de opositor da sua vida. Aí ele vivencia tudo isso, né? Ele vivencia o problema do companheirismo, né?
ele fala o tanto que é importante o companheirismo aí, e ele resume o seu relatório em poucas pessoas, em poucos nomes, né? Em poucos nomes. Mas ele fala sobre as suas necessidades pessoais, mas interessante que esse relatório, que podia ser um relatório muito assim, sofisticado, né? Muito prolixo, muito assim, teológico, né? Ele resumiu na mais simplicidade possível, numa sinceridade tão assim tremenda, no conteúdo muito assim pessoal. Ele, portanto, conclui essa palavra bem resumidamente. Agora, nessa conclusão da sua palavra, o apóstolo Paulo, ele mostra algumas coisas para a gente. Primeiro, que ele não perde tempo com nada que é supérfluo, né? Ele não perde tempo com qualquer coisa que é passageira, que é enganosa. Ele não perde tempo com glória humana, ele não perde tempo com ilusão, com fantasia, ele não perde tempo com nada que é superficial, né? Ele não exigiu reconhecimento do homem, ele não pediu reconhecimento do homem, ele não perdeu o alvo do seu ministério até a última hora, ele não perdeu o alvo da sua fé até a última hora, em momento algum ele perdeu o objetivo da sua vida. Ele não lembrou de quem havia esquecido, ou lembrou de alguém que havia lhe maltratado, não pediu uma vingança para ninguém, né? Ele não lembrou do seu passado, ele não fez questão de lembrar do seu passado, né? Então ele compreendeu o seguinte, que sua morte não era o fim, sua morte era o testemunho, né? E a sua morte Paulo, morto, ainda fala, o seu testemunho continua falando nesses 2000 anos, nesses quase 2000 anos após sua partida, as suas palavras, o seu testemunho, as suas ideias, as suas firmezas, a sua constância, a sua santidade, a sua entrega ainda é inspiradora para todos nós, né? Aí ele exorta a nós amarmos a volta de Jesus, né? A nós entendemos que nós somos úteis, cada um de nós somos útil ao ministério. Ele exorta a nós a não perder tempo, mas estar investigando mais e mais a palavra de Deus, porque ele diz, eu estou acabando meus dias, mas eu quero continuar lendo a Bíblia. Eu quero que os pergaminhos, os livros, eu possa pesquisar, para eu conhecer mais e mais desse Deus, desse Jesus, que é tão bom para mim, né? Enfim, ele preocupa muito com a vida do próximo, né? Do próximo. Mas eu queria falar com vocês aqui uma palavra sobre o encerramento da vida do apóstolo Paulo, que ele ao encerrar, ele faz assim, a conclusão do seu relatório é essa: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, fiquei livre da boca do leão. Esta é a palavra que eu acho mais informativa, mais contemplativa, da gente extrair uma lição pessoal para nós. Então ele é consciente da realidade humana, consciente das labutas, dos trabalhos, consciente das possíveis decepções que alguém possa nos dar. Ele consciente da morte, da doença, da solidão, da prisão, ele conclui assim a sua vida: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, de forma que eu cumpri o meu propósito em pregar o evangelho, em pregar os gentios. Aí ele vai dar o ponto da sua palavra e põe assim, e fiquei livre da boca do leão. Eu acho interessante o apóstolo falar sobre isso, e fiquei livre da boca do leão. Ele diz essa palavra assim, ele certamente está
da sua experiência pessoal, né? Dos seus confrontos, dos seus conflitos, das suas tentações, das suas dificuldades, das suas lutas, das perseguições que ele sofreu, né? Das doenças que ele passou, né? Ele teve. Aí ele conclui: mas eu fiquei livre da boca do leão, né? Mas eu fui assistido por Deus, Deus me fortaleceu e permitiu que eu cumprisse o papel, a missão, a destinação para a qual o Senhor me chamou. Esta palavra do apóstolo Paulo me leva a entender que o mais importante na minha vida, na sua vida, na nossa história, é nós termos esta mesma experiência deste apóstolo, né? É assim, olha, nós temos, você vai, um dia se você for fazer alguma conclusão, algum relatório de algum momento da sua vida, você ter a graça de falar assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu na hora do perigo, o Senhor me assistiu e fortaleceu na hora da doença, o Senhor me assistiu e fortaleceu na hora da perseguição, o Senhor me assistiu e fortaleceu na hora da dor, da solidão. Eu fui assistido e fortalecido pelo Senhor e fiquei livre da boca do leão. Meu irmão, quando Paulo fala da boca do leão, dá para nós uma ideia, né? Uma ideia que é a boca do leão. O leão aberto, com aqueles dentes escancarados, né? Vontade de estraçalhar alguém, né? Vontade de destruir alguém. Aí ele faz um comparativo daquilo que ele passou, né? Da sua experiência, da sua vida. Ele passou: olha, mas eu fiquei livre da boca do leão. Por isso eu vou dizer para vocês que vocês devem compreender o seguinte: olha, compreender o seguinte, que vocês têm que ter consciência que Deus vos assistirá e vos fortalecerá para que vocês cumpram o objetivo, cumpram a missão, cumpram o ministério, cumpram o propósito para o qual vocês foram chamados. Amém? Amém? Meu irmão, esse leão aqui é um símbolo, é uma comparação, é uma representativa, né, do que é o inimigo nosso, que é Satanás, que é o diabo. Diz a Bíblia que o inimigo, Satanás, o diabo, ele anda ao nosso redor como leão, irado, que quer nos estragar, né? Nos estragar, quer dizer, nos destruir. Este leão, ele não vem em forma de leão, né? Vem em forma de leão. Não vem em forma de animal, ele vem em forma de pensamento, ele vem em forma de desejo, ele vem em forma de alguma conclusão pessoal, ele vem em forma de alguma fraqueza, ele vem em forma de alguma debilidade interna. Esse leão pode ser uma sugestão de uma mensagem, um pensamento, um desejo que o inimigo colocou no coração. E Paulo aqui, ele teve muito combate na mente, muito combate na sua vida espiritual. Mas ele fala: olha, todas as tentativas, todos os insultos, toda a perseguição que o inimigo quis levantar contra mim, ele foi vencido, porque eu fui liberto de todas as tentativas do leão em querer me tragar. Então, eu fui livre de toda a tentativa. Aí, ele fala assim: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ele aqui no futuro, então ele está aqui, esse homem, eu não sei quantos dias depois disso aqui que ele veio a falecer, mas olha a expressão: o Senhor me livrará. Ele está falando no futuro, ele está falando do depois, no antes dele está terminando os seus dias. Mas o Senhor me livrará de toda má obra, de toda má obra. Esta má obra aqui, quem pratica má obra é o inimigo, e a má obra aqui pode ser alguma coisa, por exemplo, alguma cilada, alguma artimanha diabólica.
pode ser alguma armadilha satânica, pode ser alguma coisa que o inimigo está armando, uma má obra para você ser caído, ser destruído, ser fracassado. Aí o Paulo falou, mas o Senhor vai me livrar, se porventura nos meus dias que me restam houver alguma má obra, o Senhor vai me guardar e me livrar de todas, aleluia. Aí ele fala, a quem seja glória para todos sempre, amém. Agora, eu queria encerrar esta reflexão com vocês, a oração final, o término dessa palavra, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, né? Timóteo, o jovem obreiro, né? o rapaz, o recém-ingressado no ministério, Timóteo, né? Ele fala uma palavra que eu acho interessante aqui. Ele ao dirigir para Timóteo, né? A Timóteo, ele faz duas colocações muito importantes. Primeiro, eu falei aqui na quarta-feira passada. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí ele encerra a palavra a Timóteo, fala, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Essa é a palavra final do apóstolo Paulo a Timóteo. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Eu quero, portanto, usar esta palavra do apóstolo Paulo para estar falando nesta noite esta palavra pessoal, aplicando pessoalmente a você. Ou seja, da mesma forma, a gente precisa trazer a realidade cotidiana, a realidade da vida de cada um de nós, né? Nem você não é diferente de ninguém. Nós temos nossos conflitos pessoais, nossas lutas pessoais, nós temos as nossas pelejas familiares, nós temos a nossa cota de enfermidade, cota de problema, cota de preocupação, todos têm, não é? Agora, o apóstolo Paulo, uma coisa aqui que ele não deu vazão para isso, irmão. Ele não deu vazão para isso. Ele não fala aqui da sua enfermidade que ele tinha ou que teve. Ele não fala aqui da prisão. Ele não fala aqui das possíveis danos que causou aquele Alexandre Latuí. Ele não fala sobre isso, não. Ele está preocupado aqui só com uma coisa, em agradar a Deus. Ele está só preocupado aqui em servir a Deus. Ele só está preocupado aqui em dar glória a Jesus. Aí, quando ele dirige o apóstolo ao Timóteo, ele exorta Timóteo a ser sóbrio e fala, Timóteo, eu oro para que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, E esta mesma vontade eu quero expressar para você nessa noite, tá? Eu quero expressar para você nessa noite. Nós estamos muito acostumados em ouvir mensagem que acalma, que adula, que faz um ego, uma carícia na alma, tá? Nós estamos muito acostumados com isso, muita pregação de elementos da psicologia, de conforto humano e assim por diante. Nós estamos muito interessados, às vezes, naquela mensagem que provoca a gente sair assim meio confortado, né? Meio assim, entendido da realidade da vida, do sofrimento humano, mas nós conformamos dessa forma. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado com o Timóteo aqui, não era com as coisas de ordem da alma, tá? Não era com as coisas de ordem das emoções, não era com as coisas de ordem da vida pessoal, da vida humana, tá? Não era com as coisas que referia ao cotidiano da vida. Ele estava preocupado com o espírito de Timóteo. Olha, que o Senhor Jesus seja com teu espírito. O que Paulo quer dizer assim, olha, nós
Timóteo, você tem que saber o seguinte: o que vale mesmo é se o seu espírito está ativo, está renovado, está em comunhão com o Senhor Jesus. O que importa é que seu espírito esteja desfrutando da perfeita liberdade espiritual, que teu espírito esteja de fato vivenciando, experimentando aquilo que é real em Cristo Jesus. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa aqui, é o seguinte: eu falei na palavra passada sobre o crente que reside a sua fé nas emoções, né? E aquilo que reside a fé no espiritual. Tem muitas pessoas que estão conformadas com uma vida religiosa tão somente das emoções, né? Vem para o culto e se o louvor é bonito, ele fica arrupiado, fica alegre, derrama algumas lágrimas e não acontece mais nada. Meu irmão, a gente precisa ter consciência que Deus quer atuar poderosamente no nosso espírito. No meu espírito, no seu espírito, você tem que ter consciência como vai a minha vida no meu espírito, porque a minha alma é contaminada, a minha alma é estragada por excelência, a minha alma quer só desejar as coisas que faz bem ao cotidiano, mas a vida espiritual é outra coisa, é você ter vida no espírito, ou seja, Deus procura os verdadeiros espirituais, que adoram a Ele no espírito e em verdade, aleluia, amém. Não conforme com a vida espiritual, onde reside só a emoção, tá? O apóstolo Paulo aqui estava falando para Timóteo, somente uma vida no espírito que pode resistir o que eu resisti, somente uma vida no espírito é que pode passar o que eu passei. Somente, Timóteo, uma vida no espírito é que pode suportar o que eu suportei. Aí ele fala bem assim: olha, somente, Timóteo, no espírito é que você pode concluir um relatório desse, né? Algumas pessoas, vai conversar com elas, o reclame delas é o reclame terreno, material, pessoal. Não sei o que faço, não dou conta mais. E assim por diante, olha, tudo ruim, não tem jeito, é só fracasso, olha só, o inimigo está prevalecendo. Irmão, eu preciso, você precisa, nós precisamos ter essa mesma mentalidade espiritual, ter essa mesma ousadia espiritual. Senhor, mas apesar de tudo que acontece, mas apesar de tudo que eu passo, mas apesar de toda a dificuldade que eu tenho, mas apesar de tudo que eu estou vivendo, o Senhor tem me assistido e me fortalecido para eu cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. Amém? E você ter a coragem, ter a firmeza, ter a determinação de falar: estou sendo livrado de toda tentativa, de toda agonia, de toda tentação, de todo ataque, né, que o inimigo está tendo contra mim. Fui liberto da boca do leão, aleluia. Eu quero nesta noite convidar você para ficar de pé. Eu quero pedir a você o seguinte: avalie sua vida, conclua sua vida na perspectiva de Cristo. Quando o texto de Colossenses fala assim: olha, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. A ideia é esta: avalie a sua vida, faça uma autoconclusão da sua vida na perspectiva do Senhor Jesus. Não faça uma perspectiva da sua vida com base nas conclusões humanas. Não faça uma avaliação na sua vida com base no seu conforto material. Não faça uma avaliação
da sua vida nos seus interesses pessoais. Mas quando você for avaliar a sua vida, avalie na perspectiva de Cristo, aquele que está no alto, aquele que está na glória, aquele que está acima de todas as coisas. É nessa perspectiva que eu quero ver a minha vida. É nessa perspectiva que eu quero concluir a minha vida. É nessa perspectiva que eu quero avaliar os meus dias.